Moçada, um aniversário hoje sob a égide da lei. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando com muito mais rock and roll, heavy metal para pôr peso na sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço para você que ainda não se inscreveu, que vai lá, faça a sua inscrição, dê lá o seu like, que é importante para o canal, beleza? Moçada, hoje é mais um aniversário aqui do Clube dos 45, mais um petardo que abriu de maneira esplendorosa a esplendorosa década de 1980. Então, este aqui, né, foi lançado no dia 1º de setembro de 1980, fazendo hoje, portanto, 45 anos, e é esta coisa explosiva que eu tenho nas mãos aqui. Dá uma olhadinha. Viram aí? Saxon, Strong Arm of the Law, o terceiro disco desta banda espetacular da New Wave of British Heavy Metal. Essa banda que soltou seu primeiro disco em 79 e aqui em setembro de 80 já estava no seu terceiro, já tinha lançado um no ano de 1980, que nós resenhamos aqui no seu aniversário, né, no seu respectivo aniversário, o Wheels of Steel. E no mesmo ano de 80, como era costume até naquela época, né, as bandas não tinham muito tempo aí de descanso, principalmente no começo, quando estavam ainda buscando a sua afirmação, o Saxon já lançou este outro play aqui, né, porque é aquela história, né, moçada? Essas músicas já estavam com a banda já há tempo, que tocavam antes de gravar o primeiro disco e tal. Depois foram deram só aí uma aperfeiçoada, colocaram mais algumas outras aí e mandaram bala, né? Então material eles tinham e lançaram esse outro petardo sensacional aqui. Um show de heavy metal tradicional, tradicionalíssimo eu diria, né? Como bem cabe às bandas britânicas do início ali dos anos 80, o Saxon é uma delas, uma das mais importantes, uma das mais longevas da New Wave of British Heavy Metal, né? Ao lado de Iron Maiden e Def Leppard, essas três que nunca acabaram, né? Que existem até hoje e que sempre foram fenomenais. Esse é mais um disco fantástico, mais um petardo do Saxon. O Saxon aqui, que ainda no seu comecinho de carreira, soltava os bichos mesmo, tá? Era um heavy metal assim, bem cru, bem agressivo, bem rápido, lembrando muitas vezes o Motorhead, banda com a qual o Saxon sempre teve um relacionamento muito bom, duas bandas que sempre tiveram muita amizade, né? E às vezes aproximavam um pouco seu som também. Nesse começo aqui, principalmente, né, o Saxon não tinha muita pompa não, era pauleira pura e lembrava bastante o Motorhead aqui. E a banda, né, estava aqui com aquela formação, assim, formação original do Saxon, porque o Son of a Bitch, né, que era o nome fatídico e infeliz que a banda tinha antes, teve outras formações, mas quando a banda se definiu como Saxon, a formação foi essa aqui, que gravou o primeiro disco, o segundo e esse terceiro também, e demorou um tempo ainda para ter alguma mudança, né? E a formação, aquela clássica, então, da banda original, né, com os senhores, hoje, né, todos senhorzinhos já, mas na época eles eram bem jovens, né? O grande Biff Byford na voz, né? A dupla de guitarristas, e que dupla de guitarristas, nossa, que esmerilharam no disco. Graham Oliver e Paul Quinn, como eu já disse, né, soltando os bichos. O baixista Steve Dawson, aqui com peso danado, um baixo aqui, trovejante e maravilhoso. E o baterista Pete Gills, que anos mais tarde acabou tocando depois no Motorhead, né? Esse Pete Gills aqui também, ele arrebenta nesse disco aqui em todas as faixas. E vamos então falar das faixas aqui que compõem esse disco, né? Para nós darmos uma geral. Aqui, ó, a contracapa, né? Com uma fotinha aí do pau, todo enfumaçado, né? Como era comum na época. Aqui, as 8 músicas e nós vamos falar a respeito delas. Ó, tem só uma coisinha que eu queria observar. A primeira faixa, do lado 1, Heavy Metal Thunder, é da edição britânica, tá? Esse disco aqui é brasileiro, tá? Mas é da edição original da Inglaterra, que saiu pelo mundo afora, porque nos Estados Unidos
houve uma pequena diferença. A primeira faixa foi essa que é a quarta do lado 2 aqui, que é a Dallas 1 PM. Saiu como a primeira nos Estados Unidos. Por quê? Essa Dallas 1 PM fala do assassinato do presidente Kennedy, que ocorreu em Dallas, nos Estados Unidos. Então, por causa disso, né? Por causa dessa referência ao assassinato do presidente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos ela saiu como a primeira faixa, para chamar um pouco mais a atenção do público, né? Mas no resto do mundo saiu como essa edição original inglesa aqui, com a Heavy Metal Thunder. A primeira, To Hell and Back Again. A segunda, Strong Arm of the Law, faixa título. A terceira, Taking Your Chances, fechando o lado 1. No lado 2, 20,000 Feet, Hungry Years, Six Form Girls e Dallas 1 PM. Então, os 4 petardos do disco original. Claro, como falo sempre, né? Outros lançamentos depois, em CD, vieram aí com zilhões de faixas bônus, faixas ao vivo, e papapá e tudo mais. Mas o disco vinil original eram essas 8 faixas aqui. E que 8 faixas, moçada! A primeira, então, Heavy Metal Thunder. Tem aí uma tempestade no começo, né? Sons de tempestade, né? Que você acaba lembrando da introdução lá de Black Sabbath, né? Uma influência do Saxon, né? Então aí os sons de tempestade, daí entre os riffs de guitarra agressivíssimos, né? Entra uma pauleira danada aí, bem na linha do Motorhead, para não deixar pedra sobre pedra. Podia até se chamar Break Down the Walls, porque é um derrubador de paredes mesmo. Essa primeira faixa aí, o Saxon já entrava metendo o pé na porta e derrubando tudo. Seguindo, moçada, que faixa maravilhosa. To Hell and Back Again. Essa é daquele jeito que eu gosto, que a guitarra solo já entra desde o começo, sabe? Um vocal incrível, aquela faixa emocionante, emocionada, emotiva, tá? Grandes viradas de bateria, uma bateria trovejante, arrebatadora, o baixo pesadíssimo, uma faixa maravilhosa, cruel a beleza. Sabe aquela de beleza cruel? Sabe que a beleza cruel? É aquela que você até sofre, de tão bonito que é, sabe? Essa aqui é crudelíssima, maravilhosa, que faixa incrível, que heavy metal maravilhoso. Esta To Hell and Back Again aí, que é a segunda faixa desse grande petardo que o Saxon lançou em 1980. A próxima, moçada, a faixa título, Strong Arm of the Law. Moçada, eu nem sei direito o que falar dessa faixa, viu? Que coisa linda! Começa com aquela guitarra uivante, depois entra um baixo trovejante, aí entra aquele vocal maravilhoso, os riffs fantásticos, aquelas viradas de bateria pesadíssima, e aquele refrão pegajoso. Essa aqui é aquele clima ao vivaço, tá? É uma faixa assim que, sabe, impossível você não berrar o refrão junto, e parece que você tá lá no palco, lá gritando lá, stop, get out, né? We are the strong arm of the law. Fantástica, moçada, que faixa maravilhosa. Olha, o disco ia seguindo e você ia se derretendo, sabe? Os ossos sendo consumidos por esse metal corrosivo, maravilhoso e pesadíssimo do Saxon aqui. Chegando na última faixa do lado 1. Disco bom passa depressa, tá? Taking Your Chances. Mais uma que lembra aí um pouco o Motorhead, sabe? Com aqueles riffs pesadíssimos, tal, bem agressiva, bem rápida mesmo. De novo com grandes vocais, duelos ou duetos, né? Entenda como quiser, dos guitarristas aí, com aquele solo longo que vai até o fim. Uma grande faixa que fecha esse lado 1 do play. Virando do outro lado, então, 20,000 Feet. Outra rifferama bem rápida, bem pesada, bem agressiva. Outro andamento belíssimo, uma música bem rápida. E é isso aí, e essa aqui, moçada, batidas bem rápidas, tá? Aí fica bem nítido que o porquê, né, do Saxon tem influenciado bastante várias bandas aí do thrash metal, que apareceria alguns anos depois, alguns poucos anos depois. O Saxon é uma influência reconhecida por várias bandas aí, como Metallica e tantas outras aí, famosas, Exciter e tantas outras, né? O Exciter, obviamente, o Judas Priest também, né, pelo nome, né? Que é tirado do nome de uma música do Judas Priest, mas também tinha bastante influência do Saxon, e essa música aí mostra bastante por essa rapidez, por essas batidas rápidas, tá? Um trabalho nos dois bumbos aí do Pete Gills muito efetivo e bastante rápido aí, que influenciou bastante muita gente. Seguindo, moçada. Hungry Years. Maravilhosa, essa mais devagarzona. Se as outras esbanjavam velocidade, essa aqui é mais lentona, mais compassada, mais arrastada.
pesadíssima, sessão rítmica aqui maravilhosa, sabe? 3 toques no bumbo e uma porrada no baixo, e aí por aí vai, sabe? E aí aquele andamento super gostoso, solos lindíssimos, vocal corretíssimo, uma faixa maravilhosa, a outra também de beleza crudelíssima. Essa mais devagarzona também, quebra um pouco a velocidade aí, e é maravilhosa. Nessas horas aí você tá um invertebrado já, tá? Porque o seu esqueleto foi todo corroído já por esse som maravilhoso aí, tá? Continuando, a terceira e penúltima, Sixth Form Girls. Outra pauleirésima, tá? Bem rápida e pesada, esbanjando potência e fúria, né? Voltando à grande velocidade aí de novo do saxo. E para fechar, moçada, Dallas One PM. Que faixa maravilhosa! Olha, o baixo é show no começo, tá? O baixo é show no começo. Aí entram aqueles riffs maravilhosos de guitarra, tá? Um vocal competentíssimo, uma bateria pesadíssima. Essa também tem uma beleza crudelíssima. Mais de 6 minutos e a hora que acaba, você quer ouvir ela de novo, você quer mais, tá? Ela tem uma quebrada no meio aí, quando fala que o presidente foi atingido, tem uns sons de tiro, né? E aí entra uma narração no rádio, sabe? E isso aí dá a base assim para um solo maravilhoso, um solo meio tristão, né? E aí entram aquelas palhetadas de novo, acompanhado da batida e volta aquele peso de novo. O andamento dessa música é maravilhoso, que riff sensacional. Moçada, o Saxon Key era uma fábrica de riffs fantástica. Moçada, que disco, olha, não tenho o que dizer, um disco irrepreensível, mais um daqueles que entraram aí engrandecendo muito os anos 80, mostrando tudo que esta década tinha pela frente aí de maravilhoso. Olha, é obrigatório, é fantástico, é outra aula de heavy metal puríssimo, tá? Na sua mais pura essência aqui, tá? Tradicional heavy metal britânico que tem que ser conferido. Quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece tem que correr atrás, porque a Águia Saxônica é maravilhosa. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!